paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Vitor Salvador, do canal dos Últimos Tempos. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar os seus likes e de compartilhar os vídeos, que aqui só tem coisas de Deus, palavra de Deus para a sua e para a nossa vida. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, ouvintes, inscrito e não inscrito do canal. Nesta manhã desse domingo, o Senhor me deu uma visão a respeito da sua volta. E o Senhor me falava da seguinte maneira, que muitas pessoas têm se perguntado se serão salvos ou se não serão salvos. Muitas pessoas muitas vezes têm dúvida quando se fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes ficam pensando se blasfemou, se não blasfemou, e muitas pessoas ficam com essa pergunta no ar. E muitas explicações vêm, mas nunca chega uma explicação de uma maneira exata, de uma maneira que nos faz nos entendermos esta explicação. Então, dentro da luz da palavra de Deus, eu venho trazer para o ouvinte, o irmão em Cristo Jesus e o ouvinte deste canal, para nós entendermos o que é realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12 e o versículo 24 a seguir. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram, dizendo: Este expele demônio pelo espírito de Beelzebu, o maioral. Vamos ler agora o versículo 31 do capítulo 12 de Mateus. Por isso vos declaro, todo pecado de blasfêmia contra o homem será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui no versículo 24 que acabamos de meditar do Evangelho de Mateus 12, 24, aqui deixa claro o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir os atos do Espírito Santo sobre um espírito maligno. Você atribuir os atos dele em outro ser, assim como fizeram os fariseus. Mas não foram todos os fariseus que fizeram, que aqui havia saduceus, havia fariseu, havia mestre da lei, havia escriba, ali havia muita gente ali que era contrário, que não aceitava os ensinamentos de Jesus, não aceitavam os milagres deles. Então, os fariseus ali, eles murmurando, eles diziam, eles te expelem espírito pelo maioral dos Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Eles atribuíram o ato do Espírito Santo de Deus por esses demônios. Isso se caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas vezes você, eu, qualquer pessoa da face da terra recebe uma profecia e a profecia muitas vezes não se cumpre. Por quê? Porque às vezes a profecia ela foi determinada um prazo de tempo. E quando a profecia é determinada um prazo e a profecia não se cumpre, nós não podemos atribuir essa profecia mesmo que não foi de Deus. De maneira nenhuma, porque nós podemos estar julgando mesmo assim. Então, o que devemos falar eu particularmente? Eu digo, não, realmente a pessoa se enganou, né? A pessoa deixou-se levar pela emoção e se enganou com aquilo que ela passou. Mas aí eu ainda acredito, se for de Deus ainda vai acontecer, entendeu? Mas não atribuir a outro ser, porque mesmo que não se cumpriu, e foi do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, meu amado irmão e irmã, não é porque Deus falou que ele é obrigado a cumprir. Porque muitas vezes cabe a mim, cabe a você também, a maneira que nós recebemos a revelação, uma profecia. Porque se eu colocar dúvida no meu coração, se você colocar dúvida no teu coração, Deus ele pode retardar aquilo que ele passou. Por causa das nossas dúvidas, pode acontecer de Deus não fizer que a profecia aconteça. Aí você vai, o diabo sopra na tua mente e você corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus.
Porque muitas vezes, amado irmão, irmã, nós nos entendemos da seguinte maneira: às vezes é passado algo para mim, para você, e a gente muitas vezes coloca dúvida. Ah, será que foi? Será que não foi? Será que é? Será que não é? Por isso que temos que colocar a nossa confiança em Deus. Por isso que temos que colocar a nossa vida no altar de Deus, na presença de Deus, conforme Ele se agrada. Eu vou te dar um exemplo aqui, o porquê Deus ele não é obrigado a cumprir aquilo que Ele usou o profeta ou a profeta a passar, se houve dúvida no teu coração. Aqui eu vou te dar um exemplo, porque Deus ele pode voltar atrás da sua palavra, porque Ele é soberano, Ele pode tudo, Ele pode fazer o que Ele quer. Quem que vai contestar contra Deus? Você pode contestar contra mim, contra o homem, contra o irmão, contra a irmã, mas contra Deus ninguém pode contestar. Quando o profeta Isaías foi levar o recado ao rei Zedequias, o que o profeta Isaías, Deus mandou falar para ele? Põe a tua casa em ordem que certamente você morrerá. Isso era o quê? Não era uma profecia? Mas ele se virou para a parede, chorou amargamente e se humilhou. O que Deus fez em seguida? Falou para o profeta: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos da vida dele. Deus mudou ou não mudou a profecia? Deus voltou ou não voltou atrás daquilo que ele tinha falado na primeira vez? Então Deus ele é soberano, ele pode todas as coisas, ele faz o que ele quiser. Então se ele me prometeu uma benção e ele quiser retardar essa benção para outros tempos, ele pode retardar. Está tudo na vontade dele, não está na minha e na sua vontade. Apenas temos que colocar a nossa confiança em Deus. Então, quando alguém passar alguma coisa para você que não acontecer, temos que tomar cuidado ao retribuir, né, a respeito da revelação ou da profecia. Você pode dizer simplesmente, ó, ele pode ter se enganado, foi da carne, isso você pode falar, mas nunca atribuir um ato do Espírito Santo de Deus a um outro ser, a um ser maligno, como fez aqui os doutores da lei aqui, os fariseus, escribas, os saduceus. Então, isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aqui que Jesus falou que os fariseus falaram aqui, murmuraram no versículo 24. Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Porque eles atribuíram o ato do Espírito Santo na vida de Jesus a um ser maligno. Em outras palavras, eles chamaram o Espírito Santo de um ser maligno. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você pode pensar, mas como que eu vou saber se eu blasfemei ou não blasfemei? Eu posso te dizer uma coisa. Eu tenho um testemunho de um irmão, de um grupo de irmão que foi num hospital uma vez orar em favor das pessoas. E chegando lá, orar em favor das pessoas, quando eles entraram dentro de um quarto, tinha uma mulher enferma acamada, desenganada pela medicina. Quando o irmão pensou, falou, nós vamos orar em favor dessa mulher para que Deus cure essa mulher. Deus falou para ele, não ore em favor dela, porque eu não vou ouvir a sua oração. Aí ele perguntou para o Senhor, por que o Senhor não vai ouvir a minha oração? Se o Senhor nos enviou aqui. Aí o Espírito Santo de Deus falou da seguinte maneira para ele, porque ela blasfemou contra mim. Então, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ocorrem vários fatores. Ela perde o temor de Deus. É fácil você saber se você blasfemou ou não. Se você perdeu o temor de Deus, se você não teme mais a Deus, você perde a confiança em Deus. Tudo para a pessoa passa a ser normal, tanto a água subir como descer, quanto viver como morrer. A pessoa não se dá conta mais de nada.
Então ela perde a confiança em Deus, ela perde a fé em Deus, ela perde o temor a Deus, ela perde o respeito pelas pessoas. Resumindo, ela pode se tornar uma morta-viva na face da terra. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se você ouvinte da palavra de Deus, teme a Deus, isso é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele perde todo temor a Deus. Porque você pode conversar com espírita, você pode conversar com macumbeiro, você pode conversar com feiticeiro, você pode conversar com maçônico, todos eles temem a Deus. Não é porque eles estão lá do outro lado sendo usados que eles não temem a Deus, não, eles temem a Deus. Então, se você teme a Deus, se você confia em Deus, pode ter certeza, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Espero que essas palavras venham ajudar o irmão e aquilo que você tenha dúvida. Vamos continuar esperando que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Essa terra não nos oferece mais nada. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu com o Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.